Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do programa Panorama TVC. Aqui você confere todas as notícias sobre o Poder Legislativo riopretense e também assuntos que movimentam a nossa cidade. Nesta edição, nós vamos falar sobre a audiência pública que debateu o Programa de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São José do Rio Preto. Vamos falar também sobre o resultado da última sessão ordinária e quais projetos foram protocolados nos últimos dias. E para quem vai prestar vestibular, neste ano, um professor traz dicas ao vivo aí para se dar bem nas provas. E nós começamos este programa já falando sobre saúde. Este mês é marcado pela campanha Novembro Azul, que tem como objetivo conscientizar a população sobre o câncer de próstata. E para falar comigo sobre esse assunto, nós temos ao vivo o médico urologista Paulo Augusto Zerati. Olá, doutor, muito obrigada pela sua participação. Olá, boa tarde. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Bom, vou começar falando então sobre o câncer de próstata, né? Ele é o tipo mais comum entre os homens e conforme dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, são cerca de 15 mil mortes por ano em decorrência da doença no Brasil. Por isso, o mês de novembro é marcado pelo Novembro Azul, essa campanha, né, de prevenção, de conscientização. E eu gostaria que o senhor falasse então, vamos começar explicando então para quem está assistindo o que é a próstata, qual que é a função dela no organismo masculino. Então vamos lá, a próstata é um órgão exclusivo do homem, né, logicamente, e ele tem como função a produção do líquido ejaculatório, né? Então faz parte do componente, né, dos componentes da ejaculação. É um órgão que fica logo embaixo da bexiga, tá? E normalmente do tamanho de uma noz. Em relação à prevenção, como você falou, isso é muito importante, porque o câncer de próstata ele é muito comum. Esse número de 15 mil é um número muito alto, 15 mil mortes por ano decorrente ao câncer de próstata. Daí a importância, né, e a necessidade de sempre se prevenir anualmente. Eu gostaria que o senhor falasse também sobre o câncer, ele tem sintomas, quais são eles, né? E também da importância de fazer o diagnóstico precoce, não esperar esses sintomas aparecerem. Exatamente, né? Isso é muito importante, porque quando a gente pensa em câncer de próstata, quando ele é curável, ele não tem sintomas, né? Por isso que é importante a gente fazer os exames anuais. Quando o câncer é inicial, a gente constata pelo exame de toque ou pelo PSA, que é o exame de sangue simples. Quando o câncer de próstata começa a dar sintoma, normalmente ele está muito avançado e aí a gente não consegue um tratamento, uma cura, né? Os sintomas são muito, não tem nenhum sintoma assim muito típico, né? Pode ser quanto uma dor pélvica, sangramento na urina, uma dificuldade para urinar, mas normalmente não são sintomas específicos, né? Então, daí a importância que mesmo quando não sente nada, tem que procurar o atendimento para essa prevenção mesmo. Por isso, então, Novembro Azul, essa conscientização da importância do diagnóstico, dos exames e a partir de que idade esses exames são indicados? A Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda a partir de 50 anos o exame preventivo, que como eu falei, o exame ele consta no toque retal, que é um exame que a gente faz em consultório, que é super simples, e o PSA, que é um exame simples de sangue também. Nas pessoas com fator de risco, ou seja, que têm familiares de primeiro grau com câncer de próstata, aí de 50 a gente baixa para 45 anos, tá? Então, como regra, a partir de 50 anos, e para essas pessoas, né, que tiveram na família já casos de câncer de próstata, iniciar aos 45 anos. Bom, a partir desses exames, se o câncer for detectado, como que funciona o tratamento? Existem vários estágios do câncer de próstata, né? Mas o nosso trabalho, a nossa luta é justamente para a gente, quando diagnostica o câncer de próstata, é o câncer de próstata inicial. E normalmente, em termos de cura, a prostatectomia, que é a cirurgia da retirada da próstata, costuma ser mais eficaz. Lógico que tem outras formas de tratamento, tem a radioterapia, mas assim, via de regra, a prostatectomia, a cirurgia de retirada de próstata, é a mais eficaz. Bom, em relação a essa doença, né, além de fazer os exames preventivos, existem alguns fatores que podem influenciar, mudança de hábitos de vida, podem ajudar como prevenção também?
Com certeza. Alguns estudos falam que pessoas obesas têm a tendência de ter um câncer de próstata mais agressivo, né? Então, quem fuma também. Então, assim, normalmente, a mudança de estilo de vida, atividade física, um bom sono, né? Um bom descanso, evitar alimentação processada, muita gordura, muita fritura. Então, isso vai ajudar, com certeza, né? Ajuda não só falando em câncer de próstata, mas como a saúde como um todo mesmo do homem. Ajuda na prevenção de muitas outras doenças também, né, doutor? E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, desculpe, sobre a programação, então, da Secretaria Municipal de Saúde neste mês de novembro, o que a rede, os médicos da rede estão fazendo durante esse mês. Legal. Então, em todas as unidades básicas de saúde de Rio Preto, está tendo essa campanha. Então, eu peço para todos os homens, 45 a 50 anos, procurarem as unidades para fazer o agendamento da consulta. E como eu falei, é muito simples, a gente faz o exame de toque na consulta mesmo, já solicita o exame de sangue. Não só em novembro, porque é claro que a busca em novembro é muito grande e às vezes é difícil marcar já para esse mês, mas de qualquer forma é importante vir procurar. O agendamento vai ser no máximo, né, se não conseguir agora no mês seguinte, mas é importante, né, ter essa consciência de pelo menos uma vez ao ano fazer o exame da próstata. É isso aí, fica a orientação então do Dr. Paulo Augusto Zerati. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer. Obrigada. Bom, e a gente fala agora sobre os trabalhos dos vereadores. Você confere agora os projetos que foram protocolados na Câmara de Rio Preto na última semana no Legislativo em Pauta. Confira os projetos apresentados nessa semana na Câmara. O vereador Anderson Branco protocolou proposta para alterar a composição da Câmara a partir da próxima legislatura, para o número de vereadores passar para 23. O vereador Rossini Diniz elaborou projeto que dispõe sobre a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida a brinquedos e equipamentos de academia em espaços, creches e escolas públicas municipais. Outro projeto protocolado autoriza a criação do auxílio Amparo, benefício a ser pago a crianças e adolescentes em situação de orfandade recorrente de feminicídio. Esse projeto é de autoria de Jorge Menezes. O vereador Jean Charles protocolou projeto de resolução para alterar o regimento interno sobre o uso da palavra pelos vereadores na hora do expediente na sessão ordinária. Vedada a alteração da ordem alfabética da lista de presença para a utilização posterior por parte de vereadores ausentes do plenário no momento da chamada. Foram protocolados ainda 27 requerimentos, 120 indicações e 8 moções. Todas essas propostas podem ser consultadas e acompanhadas no site do Legislativo, riopreto.sp.leg.br. E na última sessão ordinária, os vereadores discutiram 8 itens na ordem do dia. Você confere agora o resultado das votações. Na 54ª sessão ordinária de 2022, os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram 2 projetos de lei complementar, uma proposta de emenda à lei orgânica e 4 projetos de lei. Um veto foi rejeitado e um projeto teve a votação adiada. Em primeira discussão, foi aprovada a proposta de emenda à lei orgânica, de autoria de Bruno Moura, que cria a emenda impositiva no município. Pela regra, 1,2% da receita corrente líquida do município seria destinada para os 17 vereadores fazerem indicações de obras ou investimentos. O veto rejeitado é ao projeto de Celso Peixão, que altera a lei que criou a gratificação por desempenho de atividade delegada a policiais militares que prestam serviço ao município. O veto é ao artigo que caracteriza o pagamento da gratificação como verba indenizatória e não remuneratória. Os 2 projetos de lei complementar aprovados são do Executivo. Um altera nomenclaturas na Guarda Municipal, com a criação dos postos de comandante e subcomandante.
O segundo cria cargo de engenheiro eletricista na estrutura do município, cargo a ser preenchido por meio de concurso público. De João Paulo Rilo foi aprovada a proposta que institui no calendário oficial do município o Dia Municipal de Conscientização sobre a Fissura Lábio-Palatina, a ser comemorado no dia 24 de junho. Também de João Paulo Rilo foi aprovado o projeto que dispõe sobre condições para o tratamento das malformações congênitas e fissuras lábio-palatinas. De Paulo Paulera foi aprovado o projeto que dispõe sobre informações contidas nas placas de inaugurações de obras públicas no município, fazendo constar o nome de todos os vereadores da legislatura. Ainda de Paulera, foi aprovado o projeto que obriga condomínios a comunicar os órgãos de segurança pública a ocorrência de casos de maus tratos a animais. Já o projeto adiado é de Diego Mafuz, que cria a premiação Educador Destaque para professores da rede de ensino de Rio Preto, que se destacam em suas áreas de atuação. O adiamento foi pedido por João Paulo Rilo, que disse que vai consultar entidades ligadas aos educadores. E o Panorama faz agora um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos dar dicas para quem vai prestar vestibular neste ano. Eu volto já. Na sua loja de aplicativos do seu celular, procure por Processo Legislativo Digital. Após a instalação, abra o aplicativo Processo Legislativo Digital e procure por Câmara Municipal de São José do Rio Preto. E pronto! Agora você pode consultar todos os projetos que estão em tramitação na Câmara, pautas das sessões, todas as leis, votações, ordem do dia e muito mais. E ainda você terá acesso direto com os vereadores, ouvidoria da Câmara e acesso aos conteúdos da TV Câmara Rio Preto. Processo Legislativo Digital, o app do Legislativo de Rio Preto. Se você tem bebês ou crianças de até 9 anos de idade em casa, este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta Tem Criança em Casa, tem aprendizado também. E para estimular o desenvolvimento das crianças, preparamos diversos conteúdos educativos para pequenos de todas as faixas etárias. E uma série de vídeos que trazem orientações e sugestões de atividades que os pais podem fazer em casa, para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado das crianças. Eles são direcionados para bebês recém-nascidos e crianças de até 9 anos. E você pode acompanhar pelo nosso canal no YouTube ou pelos posts em nossas redes sociais. Convide todos de casa para fazerem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado das crianças e criam momentos de afeto e diversão em família. Panorama TVC está de volta e nós falamos agora sobre o Vestibular 2022. Milhares de estudantes no Brasil se preparam para a maratona de provas neste final de ano. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor Henrique Faria, professor Pena. Obrigada pela sua participação, professor. Nós que agradecemos. Bom, vamos falar então sobre o vestibular. As maiores universidades do país, se preparam já para realizar os seus exames. A gente está falando da Unicamp, Unesp. Em dezembro também tem a prova para quem sonha em estudar na USP. E é um momento intenso para os alunos, para os estudantes. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho então sobre esse momento, como é que está essa preparação. Antes de mais nada, boa tarde, a todos.
É importante que os alunos, nessa caminhada, né, que esse ano, diferentemente dos anos anteriores, que muitos alunos tiveram ensino híbrido, a maioria dos alunos este ano puderam, né, ter um ensino presencial e se prepararam. Como você mesmo disse, essa semana, este final de semana, né, no domingo, podemos dizer que nós temos uma abertura dessa maratona de vestibulares com a Unicamp, nessa primeira fase. No próximo final de semana, o Enem. Muitos alunos prestam do Unesp, FUVEST, que aí vem numa sequência, né? E é importante que o aluno, nesse exato momento, ele compreenda o que ele já fez de positivo. E, com certeza, o vestibular ele é um processo que envolve todo o ensino fundamental e o ensino médio. Então, é uma caminhada já de 8 ou, para alguns, 10 anos, né? Mas que ele compreenda que, nesse exato momento, ele possa estar tranquilo para realizar essa maratona aí de provas. Então, não é a hora de correr atrás de estudar o que não sabe ainda, né? Como que o estudante deve agir nesse momento? Fazer uma revisão de tudo que ele aprendeu, das matérias mais importantes, ou é o momento de relaxar? O aluno que se sentir, né, tranquilo, ele não deve tentar estudar alguma coisa aprofundada, aproveitar que os colégios, né, os cursinhos populares oferecem ali uma série de revisões nessas últimas semanas, e principalmente a que antecede o Enem. Então, talvez ele buscar uma aula dica, uma aula de revisão, mas não que ele priorize, né, os estudos, porque, como eu disse, agora é o seu trabalho ao longo de um determinado tempo. Como que vocês orientam os alunos nesse momento, então, em relação à rotina de estudos? É fazer uma revisão, mas de forma mais leve, então? Sim, eu creio que o aluno ele pode, né, de repente, fazer uma busca, perguntar para o seu professor quais os conteúdos que mais aparecem. Só que ele entender que, por exemplo, né, no próximo final de semana nós teremos o Enem, Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias. Então, ele focar nos conteúdos das áreas de humanas, nas áreas de língua portuguesa, deixar as exatas e a ciência da natureza para a próxima semana, por exemplo. Já que o aluno vai prestar para o FUVEST, talvez, né, puxando um pouco aí para nossa área de língua portuguesa, importante ele fazer uma breve leitura dos resumos dos quais ele tem, das obras e leituras obrigatórias. Então, depende muito de uma relação de estratégia. O aluno ele precisa ter uma estratégia, visto que ele vai prestar diversos vestibulares. Cada vestibular tem uma particularidade, uma individualidade, e que ele reconheça que é uma estratégia diferente para cada uma dessas provas das quais ele fará. Ele tem que conhecer bem, né, cada exame que ele vai prestar. E eu gostaria que você comentasse, teve alguma mudança no conteúdo das provas nos últimos anos, né? Quais são as habilidades que são exigidas dos alunos? Nós temos que dividir o Enem, né, que sem dúvida é um processo de seleção que nos últimos anos, infelizmente, tem sido deixado de lado por alguns órgãos governamentais, porém de seriedade, porque ele foi concretizado há anos, e o Enem ele tem essa particularidade que ele, sem dúvida, é a forma de acesso a diversos estudantes do país todo para várias universidades. Então, o Enem, ele é uma prova menos conceitual para a parte de linguagens, códigos e suas tecnologias, que é a primeira semana muito mais interpretativa, então que ele pode redobrar a sua atenção, juntamente com, né, a prova de redação, em que o aluno precisa entender que o Enem ele coloca uma situação, um problema, e que é um problema presente na sociedade, que ele possa explorar isso sempre marcando uma proposta de intervenção. E quando nós pensamos nos outros vestibulares, né, como eu disse, uma relação de estratégia. Se ele, de repente, presta a Unicamp, a Unicamp na primeira fase, ela tende a ser conceitual, diferentemente do Enem, mas que também busca um valor de interpretação de dados,
e de diversos textos. A Unicamp ela é muito honesta para com o aluno, tanto da rede privada quanto da rede pública, numa primeira fase. Talvez numa segunda fase que ela parte ali uma seleção mais específica. Bom, é preciso conhecer, então, traçar essa estratégia junto aí com os professores, quem estiver orientando. E você falou sobre a redação, né? É uma prova muito temida pelos alunos, por muitos alunos, né? Quais são as dicas, então, para esse momento da redação? A maioria dos vestibulares, eles apresentam uma redação nas segundas fases, né? Exceto o Enem, que na primeira semana de Linguagens, Códigos e Tecnologias, ele apresenta uma proposta de redação. O aluno vai se deparar com uma situação-problema, ora do âmbito social, político, ambiental. O Enem ele divide em diversos temas, né? Um exemplo, né? De repente, uma proposta como caminhos para incentivar a leitura no Brasil. Então, que o aluno compreenda quais são essas possibilidades. Primeiro, qual a situação-problema? Que é o Brasil, ele é um leitor, mas não tanto quanto deveria ser. Então, quais os caminhos para incentivar essa leitura, né? Talvez a produção, a adaptação de obras consagradas para o cinema, para os streams hoje, que seria uma forma de incentivar essa leitura. Então, que o aluno ele esteja preparado. Agora, ele tem que ter escrito o maior número de textos sobre diversos temas, que ele tenha já um estilo próprio. Assim como os grandes autores possuem estilos, os alunos também são escritores, nós somos escritores. Então, que ele possa ter isso bem sólido, que é a questão do estilo individual dele, e que, independente do tema, ele lembre-se de que é preciso posicionar-se perante aquele tema. E vocês acabam trabalhando alguns temas mais atuais em sala de aula? Dá para fazer uma previsão aí do que pode cair? Nesse exato momento, né, assim, é difícil pensar no que cair, né, assim, chutar algo, né, às vezes os professores acabam tendo essa, e o aluno também, né, ele pede, né, muito mais o aluno, fala, nossa, o que será que pode cair? A questão ambiental no Brasil, ela é relevante, né, a questão da leitura, como eu disse, né, de incentivar a leitura, o próprio processo, né, desse ensino híbrido, a produção de fake news, que pode, né, aparecer em diversas provas, né, mas caminhos para combater, né, a produção de notícias falsas no Brasil, seriam temas interessantes, né, de aparecer em uma prova e que o aluno ele esteja preparado para resolver, escrever de modo livre e direto, que ele opine ali da melhor maneira. Em relação à prova objetiva, né, tem lá as alternativas. Existe alguma dica para o aluno ter mais calma no momento de realizar a prova, né? Ele deve responder primeiro aquelas questões que ele já sabe, depois voltar nas outras. O que vocês orientam? Se o aluno ele fez alguns simulados, por exemplo, ao longo do ano, ele criou uma estratégia. Nós não podemos, o aluno ele não pode perder muito tempo, né? Então, se de repente ele tem uma habilidade maior para as áreas de exatas, para matemática, para física, para química, que ele inicie por essas disciplinas. Porém, se ele perceber que ele está demorando muito na hora de responder essa questão, que ele passe para uma próxima, marque para voltar, né? Na parte de linguagens, por exemplo, se eu tenho um único texto, linguagens aqui, quando eu digo, é a língua portuguesa, né? Quando o aluno, se ele tem um único texto, que ele leia primeiro a pergunta para depois ir ao texto, porque isso condiciona a leitura daquele texto, né? Então, são caminhos para que o aluno possa ter um maior rendimento ali. E você tinha falado na questão das linguagens, né, sobre a interpretação de texto, que é muito exigida, né, na maioria das provas, mas é uma questão também para qualquer disciplina, né? A interpretação de texto é essencial. Na verdade, a interpretação de texto falta no mundo, né? E é essencial para as áreas de exatas, né, para montar um problema ou algo do tipo, no sentido de que ele possa explorar isso e que ele pense que, independente de linguagens ou das ciências exatas, que há comandos de questões
palavras e expressões que chamam mais atenção, que ele possa anotar e evidenciar aquilo na hora de montar ali o seu raciocínio lógico, objetivo ou subjetivo para responder a questão. Tá certo, professor. E no dia da prova, então, chegou o dia tão esperado. Quais são as dicas? O aluno tem que chegar no horário, né, correto? Como que ele deve se preparar para esse momento? E de que forma que a família pode contribuir? A maioria dos vestibulares hoje já liberaram os acessos e locais de prova para ele. Então, é importante que o aluno tenha bem claro qual escola ou qual universidade ele vai fazer essa prova, né? Às vezes é um lugar que ele não conhece, então um dia antes ele fazer esse caminho, verificar horário de ônibus, de linhas de ônibus, que muitas vezes esses alunos eles vão se locomover, né, pelo transporte público, então é importante ele ter essa noção. Quando os familiares, os pais podem ali levá-los, sem dúvida também estar atento a caminhos alternativos, porque se chega muito próximo ao horário, há ali um grande fluxo de carros e veículos. Os alunos os dados, né, científicos provam que os alunos, os quais as famílias apoiam, as famílias incentivam desde o processo de estudo e de fazer a prova, o rendimento sempre ele é significativo, né? Ele é maior, né? Então, que os familiares possam ali ser um alicerce, incentivá-los, né, a fazer uma prova calma e tranquila, e que o conhecimento, como eu disse, né, o conhecimento ele foi adquirido ao longo de um bom tempo de formação e não só no último ano, nos últimos 3 anos, mas sim ao longo de um tempo ali da formação escolar. Tá certo, professor. Mais alguma mensagem aí para os seus alunos que estão nesse momento de vestibular? Desejo a todos uma excelente prova, que possa alcançar os objetivos de cada um de vocês, né, de cada um dos alunos. Lembrar que um dos caminhos de ascensão nesse país é por meio da educação, e os vestibulares são o caminho que nos é oferecido nesse exato momento. Ok, esse foi então o professor Henrique Faria Bello. Professor Pena, muito obrigada pela sua participação. Nós que agradecemos. Obrigada. E o Panorama TVC segue falando de educação. O mês de novembro é tempo de novas matrículas na rede municipal de ensino, inscrições para o vestibulinho de escolas técnicas e a prova do Enem. Quem detalha toda essa agenda para a gente é a repórter Vivian Lima. Confira. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Eu sou Vivian Lima e este boletim traz informações importantes sobre educação. Eu começo falando sobre matrícula na rede municipal de ensino. Os pais que demonstraram interesse em vagas para 2023 começam a ter a resposta das escolas neste mês. As famílias vão receber comunicados informando o prazo para realizar a matrícula. Mas atenção, a Secretaria de Educação destaca que para matricular as crianças é preciso apresentar a declaração de atualização vacinal dos alunos. Esse documento pode ser retirado nas unidades de saúde, apresentando ali a carteira de vacinação da criança. Se o estudante tiver alguma dose da vacina em atraso, a educação não impede a matrícula. Contudo, os pais ou responsáveis terão até 60 dias para a nova apresentação do documento. Se após esse período a família não solucionar a questão, a escola faz um comunicado ao Conselho Tutelar. Lembrando que a apresentação de documento vacinal para a matrícula é regulamentada por lei. Estão abertas as inscrições para o vestibulinho das escolas técnicas do estado de São Paulo. Em Rio Preto, a Escola Filadélfo Gouveia Neto oferece aproximadamente 800 vagas, considerando aí os cursos técnicos e também os cursos de ensino médio com habilitação profissional. Enfermagem, contabilidade, administração e prótese dentária estão entre as modalidades ofertadas. O prazo de inscrição segue até às 3 horas da tarde do dia 18 de novembro. O candidato deve acessar o site vestibulinhoetec.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 33 e a prova será realizada no dia 18 de dezembro.
Novembro é mês do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Quase 4 milhões de estudantes estão aptos a fazer a prova neste ano. As avaliações serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. No primeiro dia, os candidatos fazem questões de língua portuguesa, língua estrangeira, ciências humanas e redação. Já no dia 20, serão realizadas avaliações de matemática e ciências da natureza. Os portões dos locais de prova ficam abertos do meio-dia até a 1h da tarde. E a prova começa às 1h30. Você pode acompanhar as notícias sobre o Enem no site gov.br/INEP. Eu fico por aqui. Mais informações sobre educação você acompanha ao longo da nossa programação e também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Até mais! O Mercadão de Rio Preto definiu os horários de funcionamento e começou a Piracema, no estado de São Paulo. Confira essas e outras notícias no nosso resumo. A Piracema começou e vai até o dia 28 de fevereiro de 2023. Durante esse período de reprodução dos peixes, várias regras disciplinam o transporte, armazenamento e pescaria nos rios da região. Entre elas, a proibição de pesca em lagoas a menos de 500 metros do encontro com rios e canais e 1.500 metros de cachoeiras e corredeiras. O mercado municipal está com novos horários de funcionamento com duas opções. De segunda-feira a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. É o horário obrigatório, com opção de abertura às 7 da manhã e fechamento às 7 da noite na segunda e terça-feira. Na quarta, quinta e sexta-feira, o fechamento poderá ser às 9 da noite. No sábado, das 8 da manhã a 1 hora da tarde, mas com a possibilidade de abrir às 7 horas da manhã e fechar às 4 horas da tarde. E no domingo, das 8 da manhã ao meio-dia e fechamento opcional às 4 da tarde. A cidade de Rio Preto passa a integrar o sistema Detecta, plataforma do governo do estado, para a troca de informações sobre segurança, com acesso ao banco de dados do sistema e colaboração com as imagens da Central de Monitoramento da Guarda Civil Municipal. O programa Oficinas Culturais, uma parceria com o governo do estado, oferece cursos gratuitos e workshops para o público a partir de 16 anos de idade e gratuitamente. A inscrição está aberta para os cursos de capoeira e teatro e pode ser feita no site da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br. O Panorama TVC faz mais um breve intervalo e no próximo bloco eu falo sobre a audiência pública que debateu o plano de desenvolvimento para a nossa região e mais notícias de São José do Rio Preto. Eu volto já. A Câmara de Rio Preto está no seu celular. A tramitação das leis e o trabalho do vereador que você elegeu agora podem ser acompanhados com mais transparência por meio do aplicativo Processo Legislativo Digital. De maneira fácil e simples, você sabe se uma lei está em vigor ou se o projeto do vereador que você acompanha foi aprovado. É só entrar na loja de aplicativos do seu celular e baixar o Processo Legislativo Digital. No aplicativo, você encontra a Câmara Municipal de Rio Preto. Lá estão os caminhos para as proposituras, sessões, votações. Também pelo aplicativo da Câmara, você pode mandar mensagens para os vereadores ou entrar em contato com a ouvidoria da Câmara Municipal. No espaço Vereadores, é possível conferir como foi o voto e a frequência dos vereadores nas sessões. As propostas de cada um deles também estão disponíveis neste campo de maneira fácil e rápida. Baixe agora o aplicativo Processo Legislativo Digital e seja bem-vindo à Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Esses são os problemas de visão mais comuns na população. O que diferencia os três é a forma que o paciente enxerga os objetos. Quem sofre de miopia tem dificuldade para enxergar objetos distantes. Para quem tem hipermetropia, enxergar objetos próximos é mais difícil.
Já no astigmatismo, tanto objetos próximos como os distantes sofrem distorção e ficam borrados. Alguns sintomas como dor de cabeça, vermelhidão nos olhos, cansaço ocular e ardência das pálpebras podem se tornar frequentes para quem sofre desses distúrbios. Fatores genéticos, exposição excessiva à luz artificial de celulares e computadores e outras condições ambientais, onde os indivíduos passam pouco tempo ao ar livre, podem causar esses distúrbios. Os tratamentos para miopia, hipermetropia e astigmatismo são basicamente os mesmos. Qualquer sintoma desses distúrbios, procure um oftalmologista e não se automedique. Panorama TVC de volta ao vivo aqui na TV Câmara e as metas para o desenvolvimento regional foram tema de audiência pública realizada no Parque Tecnológico aqui em São José do Rio Preto e a TV Câmara acompanhou esse evento. A Secretaria de Desenvolvimento Regional e a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, realizaram na última quinta-feira audiência pública para apresentação de dados e definição de metas para o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana de São José do Rio Preto. A primeira reunião foi realizada no Parque Tecnológico, em Rio Preto, e contou com a participação de prefeitos e vereadores dos municípios da região. Representando a FIP, Marcos Campagnoni falou sobre a elaboração do Plano de Desenvolvimento, uma exigência do Estatuto da Metrópole para a criação das regiões metropolitanas. O plano vai estabelecer diretrizes para as políticas regionais de saneamento, desenvolvimento econômico, transportes, enfim, todas as políticas regionais estão sendo consideradas nesse plano. A FIP está apoiando a Secretaria de Desenvolvimento Regional. E a FIP fez um grande levantamento de dados, informações em todo o território, reuniu vários estudos e fez várias reuniões, a equipe técnica nossa, com os representantes dos municípios, da sociedade, do governo do estado na região, para ter uma visão bem abrangente dos vários pontos de vista, de como as pessoas entendem as suas necessidades e as propostas de solução. A partir dos debates realizados nos municípios, é feita uma análise das propostas preliminares para a região, que depois são encaminhadas para a Assembleia Legislativa. O presidente da Câmara de Rio Preto, Pedro Roberto, que também é presidente do Parlamento Regional, falou sobre o andamento dos trabalhos para a consolidação da região metropolitana. Olha, acho que está avançando, né? Eu vinha cobrando, inclusive, do então governador Rodrigo Garcia, um avanço nesse plano, porque não dá para pensar ações sem ter um plano, sem ter um planejamento. E essa escuta aqui dos agentes, né, de toda a região é importante. Enquanto o presidente do Parlamento Regional Metropolitano, venho também manifestar aqui pontos, né, importantes em relação à questão da saúde, da mobilidade, da segurança pública, da questão ambiental para a região metropolitana. Então, acho que estamos avançando, espero que esse plano esteja pronto em breve para a gente poder avançar ainda mais. O prefeito Edinho Araújo, presidente do Conselho da Região Metropolitana, reforçou a importância da interação entre os municípios da região em busca de soluções das principais demandas. Nós estamos na fase inicial da região metropolitana, da sua constituição, uma vez que já há lei, já tivemos a oportunidade de eleger a primeira diretoria, onde eu tenho a honra de ser o presidente da região metropolitana de São José do Rio Preto, e esta é uma audiência pública que compõe toda a formalidade da sua Constituição. Muitos passos terão que ser dados e esta mentalidade, esse novo conceito, esta nova cultura de uma região que discute os seus problemas macros, aqueles problemas que estão integrados e que estão diretamente ligados a todos os municípios, que passa pelo transporte, pela saúde, pela educação, pela mobilidade, e nós vamos aqui com esta reunião, com esta audiência pública em Rio Preto.
E ainda hoje em José Bonifácio. Amanhã em Nova Granada nós estamos cumprindo essa etapa, porque falta ainda alguns avanços na questão da legislação, do marco legal que vai compor a região administrativa, a região metropolitana de São José do Rio Preto. O representante da FIP também enfatizou a participação dos governos municipais e sociedade em geral nesse processo. Hoje é um dia fundamental, um dia histórico nesse processo, porque a sociedade, todos que aqui estiverem presentes e também virtualmente poderão acompanhar, terão conhecimento do que já foi preparado até o momento e vão dar o ok, se deve seguir para frente assim, ou ainda faltam algumas propostas, ou aperfeiçoar outras propostas, de maneira que tenhamos então muita segurança de que a sociedade participou ativamente desse processo, dando a sua contribuição, e os técnicos da equipe, que é a FIP organizou uma equipe muito boa, muito competente de técnicos assim da maior qualidade, e eles vão debruçar nessas contribuições que sairão hoje aqui e vão finalizar o caderno de propostas. Esse caderno de propostas será aprovado pelo Conselho, depois vai para a Assembleia Legislativa e vai ser uma lei que vai nortear o desenvolvimento regional aqui pelos próximos anos. E quem não votou nas eleições de 2022 deve ficar atento, porque há prazo para prestar contas com a Justiça Eleitoral. Você confere agora como fazer a justificativa. Olá! Os eleitores que não votaram nas eleições 2022 têm prazo para justificar a ausência. Quem não votou no primeiro turno tem até o dia 1º de dezembro para justificar. E quem não votou no segundo turno, o prazo é dia 9 de janeiro de 2023 para justificar o voto. A justificativa deve ser feita pelo aplicativo e-Título da Justiça Eleitoral. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativos. Também poderá ser enviada pelo sistema justificativa.tse.jus.br ou por meio do requerimento de justificativa eleitoral disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br. O eleitor deverá apresentar documentação que comprove o motivo que ficou impossibilitado de votar. Vai receber um protocolo para acompanhar, porque a Justiça Eleitoral vai analisar o pedido se concorda ou não com a justificativa. Quem não justificar a ausência nas eleições 2022 pagará multa referente a cada turno, no mínimo de 3% e no máximo de 10% do valor utilizado como base de cálculo, que é de R$ 35,13. Esse valor poderá ser multiplicado por 10, dependendo da situação econômica do eleitor. Quem não justificar dentro do prazo fica impossibilitado de emitir documentos como carteira de identidade e passaporte, receber salário ou proventos de função em emprego público, prestar concurso público e renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo, entre outras consequências. Então, quem não votou nessas eleições no primeiro turno tem até o dia 1º de dezembro para justificar o voto, e quem não votou no segundo turno tem até o dia 9 de janeiro de 2023. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Inteligência emocional e aprimoramento da comunicação. Esses serão temas de palestras na Câmara de Rio Preto. As atividades são promovidas pelas escolas de capacitação do Legislativo e do Executivo. Veja os detalhes. A Câmara de São José do Rio Preto cedia neste mês o primeiro ciclo de inteligência emocional e comunicação do servidor público. O evento é realizado pela Escola do Legislativo aqui da Câmara, em parceria com a EGP, a Escola de Gestão Pública do município. As palestras serão realizadas nos dias 10 e 11 de novembro. O ciclo é destinado a servidores e também é aberto à comunidade em geral. O curso busca estimular a comunicação assertiva e empática para a melhor integração entre os profissionais e também para o aprimoramento do atendimento à sociedade.
As palestras serão realizadas por Ronaldo Dutra, que é diretor da Escola de Gestão Pública, e também por Gisele Numer, que é a coordenadora acadêmica da EGP. As atividades estão agendadas para o período da manhã, das 8h30 às 11h30. O evento é de graça e as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo site da Câmara, pelo e-mail escoladolegislativo@riopreto.sp.leg.br e pelo telefone 3214-7796. As aulas serão realizadas aqui no plenário da Câmara. O prédio do Legislativo fica na rua Silva Jardim, número 3357, Centro. Vivian Lima para a TV Câmara, o canal do Legislativo. E a Secretaria Municipal de Saúde atualizou os casos de Covid em São José do Rio Preto. No mês de outubro foram registrados 218 novos casos e uma morte provocada pela doença. Com isso, a cidade chega ao total de 163.803 casos de Covid e 3.174 óbitos. De acordo com o último boletim, 90 pessoas estão internadas com síndrome respiratória aguda grave. Deste total, 8 já tiveram a confirmação para a Covid. Ainda entre os internados, 38 estão na UTI. E a Secretaria de Saúde também divulgou dados da dengue no município. Em outubro, foram confirmados 159 casos da doença. Com isso, a cidade registra um total de 18.692 confirmações e 7 mortes neste ano. Outras 481 notificações seguem em investigação. Bom, e agora o Panorama TVC fala de oportunidades no mercado de trabalho. Você vê agora as informações do balcão de emprego da Prefeitura de Rio Preto. O Balcão de Empregos da Prefeitura de São José do Rio Preto está com mais de 900 vagas de trabalho nesta semana. E os destaques são 131 vagas para vendedor, 70 vagas para atendente, 45 vagas para auxiliar de produção, 22 vagas para manicure e 18 vagas para pedreiro. A lista completa com as demais vagas está disponível no site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br. Para mais informações, basta clicar em Utilidade Pública e depois em Balcão de Empregos. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador pode acessar o site da Prefeitura, o riopreto.sp.gov.br/balcão empregos. Bom, essa edição do Panorama TVC está chegando ao fim. Se você quiser rever este programa ou qualquer uma das reportagens, basta acessar o nosso canal do YouTube. Nós estamos lá como Câmara Rio Preto. Essa transmissão também fica à disposição no nosso Facebook, Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Rio Pretense você pode ver no nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. Estamos também no Instagram, você pode lá curtir as nossas postagens. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.